Os últimos conflitos no Oriente Médio têm feito alguns cristãos que estudam as profecias se questionarem se uma terceira guerra está próxima e o que isso tem a ver com a Rússia, o que isso tem a ver com o Irã, o que isso tem a ver com Israel. Nós sempre somos remetidos à guerra de Gog e Magog. Para quem não sabe, a Bíblia vai nos dizer que Gog e Magog, ou simplesmente Magog, e também os descendentes de Jafé, descritos em Ezequiel capítulo 38, são os ancestrais do povo russo e também dos ucranianos. E nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito deste assunto. Portanto, eu peço que deixem os seus likes e os seus comentários. Qual seria o papel da Rússia na crise do Oriente Médio? A crise no Oriente Médio segue escalando em meio a novos ataques de Israel contra o Líbano e contra a Síria, além de a continuidade do massacre que Tel Aviv promove na faixa de Gaza. A tensão na região se agravou após Israel realizar bombardeios no Líbano, matando líderes do grupo de resistência islâmica. A ação em seguida de uma resposta do Irã, que atacou Israel com cerca de 200 mísseis em 1º de outubro, levando Israel a prometer uma resposta ainda mais dura contra Teherã. Para além da tensão militar e da tragédia humanitária na região, a escalada impacta na dinâmica geopolítica de uma maneira mais ampla para fora do Oriente Médio. Em entrevista ao Brasil, de fato, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Bracoli, é inevitável alguma resposta dura por parte de Israel contra o Irã, e isso pode gerar movimentações políticas dos seus aliados, dos Estados Unidos e Rússia, respectivamente. É o pior momento do Oriente Médio em décadas, com certeza. A gente está falando de um contexto de crise que transborda para além do contexto palestino-israelense e já envolve o Irã, o Líbano também, e às vezes até a própria Síria. O que a gente tem observado é que há uma tentativa de modulação entre os Estados Unidos e Israel para saber como este ataque vai ser feito, como essa resposta ao Irã vai ser feita. O ataque vai ocorrer. A gente só vai saber quando, mas isso é inevitável, que Israel tenha que fazer um posicionamento, afirma o pesquisador. Por outro lado, a Rússia, que é aliada de países como a Síria e o próprio Irã, aumentou o tom da crítica contra as ações militares de Israel. A diplomacia russa condenou Tel Aviv por violar a soberania dos países vizinhos e causar mortes civis, em particular. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, condenou os ataques à capital síria em 8 de outubro. Abre aspas, ela disse: "Gostaria também de comentar o último ataque israelense a Damasco. Ocorreu ontem à noite, 8 de outubro. Mais uma vez, Israel violou grosseiramente a soberania síria ao lançar um ataque com mísseis contra um edifício residencial de vários andares numa área densamente povoada de Damasco. Segundo as autoridades sírias, 7 civis foram mortas, incluindo mulheres e crianças. Os escombros estão agora sendo removidos", declarou ela. Nós sabemos que o Irã é um dos principais parceiros estratégicos da Rússia no Oriente Médio. Além de projetos de cooperação econômica, os dois países eles também possuem uma importante parceria no campo militar, inclusive com o fornecimento de drones iranianos que a Rússia usa no conflito com a Ucrânia. O Irã também já manifestou interesse em caças e sistemas de defesas russos que poderiam ser usados contra Israel. Ao mesmo tempo, é improvável que a Rússia, mergulhada na guerra com a Ucrânia, abra uma nova frente e participe de maneira mais ativa no conflito do Oriente Médio. Já no campo político, Moscou vem deixando claro um maior apoio ao bloco contra Israel na região. Teherã, a capital do Irã, e Moscou, a capital
da Rússia deram mais um sinal de aproximação diplomática na última sexta-feira, dia 11, durante a primeira reunião entre o presidente russo Vladimir Putin com o novo presidente iraniano Massoud Pezeshkian, em uma visita ao Turcomenistão. Durante o encontro, Putin disse que as posições do Irã e da Rússia sobre as questões do cenário internacional são frequentemente próximas e destacou que as relações com o Irã são uma propriedade para a Rússia. O presidente iraniano, por sua vez, disse que discutiu problemas regionais com o seu homólogo russo e apelou à Federação Russa para que assumisse uma posição mais dura em relação às ações de Israel na faixa de Gaza e também no Líbano. Agora falando do estreitamento do Irã e da Rússia. No caso da aliança entre Irã e Rússia, o desenvolvimento da tensão no Oriente Médio se entrelaça com os efeitos da guerra da Ucrânia, considerando que Teherã é um importante fornecedor de equipamentos militares para Moscou, proximidade esta que incomoda o Ocidente. No dia 14, a União Europeia impôs sanções contra 7 empresas e 7 autoridades iranianas por fornecerem drones, mísseis e tecnologia militar à Rússia para ataques à Ucrânia. A informação foi divulgada no site do Conselho Oficial de Teherã, que nega o fornecimento de mísseis balísticos à Rússia. Mas agora, muito provavelmente, você deve estar se questionando o que isso tem a ver com Gog e Magog, com a guerra de Gog e Magog. A verdade é que tem tudo a ver com as escrituras sagradas, visto que a Bíblia narra uma grande guerra, que alguns estão até mesmo comentando que pode ser a terceira guerra mundial, o famoso Gog e Magog. Mas o que você acha disso? O texto do livro de Ezequiel é Ezequiel no capítulo 38, que vai falar a respeito da profecia contra o reino de Gog. Eu vou ler agora para todos vocês. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e também de Tubal, e profetiza contra ele. Nestes termos, assim diz o Senhor Deus: eis que coloco contra ti, ó Gog, ó príncipe chefe de Meseque e Tubal, far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos planejando a espada. A Pérsia, isto é, o Irã, Cuxi, a Etiópia, e Put, também uma região da África, estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, isto é, a Ásia, no extremo norte, todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. A casa de Togarma aqui pode simplesmente falar a respeito das nações turcas e a própria Turquia. É dito também que Sabá, Dedã e também Társis estarão envolvidos nesta guerra. Mas afinal de contas, quem são tais? Qual seria a identificação de tais povos, tais nações? Bom, primeiramente nós precisamos ir para o verso 2. Quem é Gog, Magog e Meseque e Tubal? Todos estes citados, tanto Meseque quanto Tubal e Magog, são todos esses da linhagem de Jafé. E Magog, ou Gog, geralmente é considerado como sendo a Rússia. Meseque e Tubal, o próprio termo Meseque faz uma referência indireta a Moscou e à etnia dos antigos russos. No verso de número 5, nós podemos ver que as nações que também estarão dentro aí serão os descendentes de Gomer, que também é um da linhagem de Jafé. Todas as tropas de Bet Togarma, isto é, a casa de Togarma, muito provavelmente se referindo à Turquia e aos povos túrquicos, mas também, muito provavelmente, a asiáticos, como a Mongólia, entre outros. No verso de número 13, nós podemos ver o termo Sabá, e Sabá nós sabemos que é referente ao reino de Sabá, que ficava no atual Iêmen, ou seja, o Iêmen pode estar envolvido em tal guerra. Algumas crises dentro do Iêmen também podem ter algum avanço contra Israel futuramente, por conta dos movimentos que estão ali dentro. Mas agora eu deixo a seguinte pergunta para todos vocês. Será que está encaminhando tudo isso para um Gog e Magog, para uma terceira guerra mundial, por assim dizer? Deixem aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Será que está chegando finalmente o famoso Gog e Magog, ou será que está mais distante?